Olá, seja bem-vindo ao canal O Mundo da Reumatologia. Eu sou Glênio Guttier, médico reumatologista, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para quem convive com doenças reumatológicas, os medicamentos imunobiológicos. Se você ou alguém da sua família usa ou vai começar a usar esse tipo de remédio, fica aqui comigo até o final, porque eu vou explicar de forma bem simples o que são esses medicamentos, como eles agem, quais são os tipos, incluindo todos os principais usados na reumatologia, como são aplicados, como ter acesso a esses medicamentos, os cuidados com armazenamento e transporte e os cuidados antes e durante o tratamento e dicas práticas para você ter mais segurança. Então, o que são os imunobiológicos? Os imunobiológicos são medicamentos modernos produzidos a partir de células vivas em laboratório, que agem diretamente em partes específicas do sistema imunológico. Eles ajudam em doenças autoimunes e inflamatórias, que são aquelas em que o sistema imune ataca por engano os próprios tecidos do corpo, causando dor, inchaço e destruição das articulações. Enquanto os medicamentos mais antigos, como os corticoides, eles agem de forma geral, os imunobiológicos têm uma ação direcionada. Eles miram em moléculas ou células específicas responsáveis pela inflamação. Com isso, controlam a doença com menos efeitos colaterais. Falar que os imunobiológicos eles não são a primeira opção de tratamento, ou seja, quando alguém é diagnosticado com uma doença autoimune, como por exemplo a artrite reumatoide, o tratamento ele começa com medicamentos sintéticos, que são mais antigos, mas mesmo assim eficazes para muitas pessoas, como por exemplo o metotrexato, a sulfasalazina, a leflunomida, a hidroxicloroquina. Se esses medicamentos não conseguirem controlar a doença, aí sim indicamos os imunobiológicos como uma segunda linha de tratamento. E como os imunobiológicos são aplicados? Bom, eles podem ser aplicados de duas formas, ou via subcutânea ou via endovenosa. Por via subcutânea, são injeções embaixo da pele, que podem ser aplicados nos postos de saúde com a equipe de enfermagem ou em casa pelo próprio paciente. Eu oriento que as primeiras doses sejam feitas nos postos de saúde, com supervisão da equipe de enfermagem e com uma retaguarda de um médico, por segurança, caso a pessoa tenha alguma reação alérgica, o que é muito raro. Ou por via endovenosa, que é feito direto na veia. Aí são aplicados nos hospitais ou em clínicas de infusão com supervisão médica. E quais são os principais imunobiológicos usados na reumatologia? Agora eu vou citar os principais biológicos que nós usamos, como por exemplo o adalimumab, que é feito subcutâneo, o certolizumab, também subcutâneo, o etanercept, subcutâneo, o golimumab, que pode ser subcutâneo ou endovenoso, o infliximab, que é endovenoso, o secukinumab, subcutâneo, o isequizumab, subcutâneo, o ustekinumab, subcutâneo, o guselkumab, subcutâneo, o risankizumab, subcutâneo, o rituximab, medicamento endovenoso, o belimumab, pode ser endovenoso ou subcutâneo, e o tocilizumab, que é endovenoso. Todos eles ajudam a controlar a inflamação e a evitar danos permanentes nas articulações ou nos órgãos. E quais são os principais efeitos colaterais?
Esses medicamentos, eles diminuem um pouco a capacidade do organismo de combater infecções. Por isso, aumenta o risco de infecções respiratórias, urinárias ou reativar tuberculose e hepatites. Outros efeitos, como reação no local da aplicação, alergia ou alteração em exames do fígado ou dos rins também podem acontecer. Por isso, o seu médico reumatologista vai lhe solicitar exames periódicos para um acompanhamento. Antes de começar o tratamento, é importante fazer alguns exames, como testes para tuberculose, como PPD, IGRA e raio-x de tórax, testes de hepatite B e hepatite C, hemograma, função do fígado e do rim, e outros exames conforme o caso. Durante o tratamento, quais são os principais cuidados? Bom, continue indo às consultas e fazendo exames periódicos. Isso é muito importante. Se você está em tratamento com imunobiológico e apresentar sinais de infecção, como tosse, febre, dor ou ardência para urinar, feridas na pele com pus, diarreia ou qualquer outro sintoma que possa indicar uma infecção, é muito importante que você procure atendimento médico o quanto antes para avaliar e tratar a infecção. Além disso, se no dia da aplicação do imunobiológico você ainda estiver com infecção ativa, não aplique o medicamento naquele momento. Espere a infecção ser tratada e controlada antes de retomar o uso do biológico. Muito importante é que você deve avisar antes de tomar vacinas, pois algumas são proibidas durante o uso desses medicamentos. E nunca interrompa o tratamento por conta própria. Converse sempre com seu médico reumatologista. E como ter acesso a esses medicamentos? Bom, eles são medicamentos de alto custo. Por isso, você pode obtê-los ou através do SUS gratuitamente, através das secretarias estaduais de saúde e das farmácias de medicamento especializados, ou através do plano de saúde, se tiver cobertura. Converse com seu médico para ele orientar o processo correto. E quais são os cuidados com relação ao armazenamento e ao transporte? Se você retira o seu medicamento na farmácia do SUS ou no plano de saúde, é muito importante cuidar bem dele. Esses medicamentos, eles devem ser mantidos na geladeira, entre a temperatura de 2 a 8 graus, e nunca devem ser congelados. Em casa, guarde sempre em uma prateleira do meio da geladeira, longe da porta, para não oscilar a temperatura. Quando for buscá-los na farmácia, leve uma caixa térmica ou um isopor com gelo para manter a temperatura adequada durante o trajeto até a sua casa. Se o medicamento ficar fora da geladeira ou congelar, ele pode perder o efeito. Os imunobiológicos mudaram a história das doenças reumatológicas. Hoje conseguimos controlar doenças que antes deixavam as pessoas incapacitadas, permitindo uma vida muito mais ativa e saudável. Então, siga sempre as orientações do seu médico reumatologista, faça os exames, cuide bem do armazenamento e do transporte do medicamento e mantenha seu acompanhamento médico. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like e compartilha com alguém que precisa saber destas informações. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações
para não perder nenhum vídeo futuro sobre doenças reumatológicas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.